Muito bem, pessoal. Vamos aqui à correção da nossa avaliação de gramática, né? Vocês se lembram que foi falado para vocês que o que nós teríamos seria o conteúdo sobre numeral. Estão lembrados? Então vocês tiveram aqui um texto que está falando diversos tipos de numeral, né? Tem cardinal, tem ordinal, tem em romanos, né? Então, vamos ver lá como que vocês saíram. Vocês leram o texto Covid-19, lições da primeira grande pandemia do século XXI. Aqui, quando vocês leiam, retire, né? Ou aliás, releia o texto e responda corretamente as seguintes questões. Quanto aos fragmentos, entretanto, a primeira grande pandemia do século XXI, não esquecendo da gripe H1N1 e Covid-19, explique o motivo do fragmento em negrito. Então, nós temos aqui século XXI. Então, vocês podem falar dos dois, né? O século, que é o conjunto de 100 anos, né? Quem falar só de um, eu vou aceitar porque não ficou muito claro. E quem só falar que por estar em números romanos, né, que números romanos usa-se em documentos, é muito falado em livros de geografia, livros de história, né? Então também vai estar aceito. Aí eu vou colocar aqui grosseiramente, né? Quem tiver respondido os dois, tá ok. Quem tiver respondido século, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, século. Século seria o quê? Vou ver se eu consigo tirar essa linha aqui. Ele seria um substantivo coletivo, né? Que corresponde a quê? Corresponde a 100 anos. Não é? 100 anos não é 100 anos. Não é um século? Né? Ou, se vocês tiverem falado de outra forma, mas tiver respondido da forma correta, um conjunto de 100 anos, né, ou um substantivo coletivo, vai ficar correto. Ou se vocês tiverem se referido apenas ao número ou algarismo romano, né? O que quer dizer? Que normalmente é o quê? Normalmente é usado em documentos. Vamos deixar aqui assim só para a gente ganhar tempo. Livros de história, né? Geografia, decretos, essas coisas, né? Vocês estão lembrados que foi falado? Se vocês tiverem respondido só século ou só números romanos, eu vou considerar. Se vocês tiverem respondido os dois, tá certo a mesma coisa, tá? Então, desde o aparecimento do final de 2019, na China, até o momento atual, pouco se sabe sobre o agente causador. A parte em negrito do fragmento se refere ao numeral cardinal ou ordinal, porque aqui era um U, mas eu sei que vocês entenderam o que estava se referindo aqui, né? Nós sabemos que é qual tipo de numeral. Parece que é a tecla que não está funcionando. Cardinal ou ordinal? Cardinal, não é a resposta? Porque aí vocês têm que saber falar com as palavras de vocês, né? Porque não é uma ordem, porque é um número exato, né? Alguma coisa assim. Desde que a resposta-chave esteja, né? Então, essa é a resposta. Retire do texto um fragmento ou frase que se refere a um numeral ordinal. O ordinal é aquele que lembra a ordem, né? Então, um fragmento. Nós temos aqui, entretanto, a primeira grande pandemia do século tal. Então, como foi pedido para retirar uma frase ou não sei o que, eu vou colocar aqui entre parênteses, né? Então, a primeira grande, olha aqui o nome, se fosse a primeira, o primeiro, o segundo, o terceiro, né, que estivesse lembrando ordem, né, então já estaria correto. Então, o fragmento é esse aqui. Ah, tia, mas eu não coloquei tudo isso. Não, se você tiver colocado a primeira, ou só
primeira, né? Alguma coisa que lembra o numeral ordinal já está certo, tá? Observe a frase com 18 milhões de pessoas infectadas e números que se superam 960 mil mortes. De acordo com a frase, os números por extenso seriam, olha, 18 milhões 690 mil. Esse aqui, gente, é a resposta correta, não precisa nem olhar os outros, tá? Quem respondeu aí a alternativa A já acertou, ok? Observe a seguinte informação, que 60 fatores de risco contribuem para o agravamento, já atingiu mais de 200 países no mundo. A escrita correta de 60 e 200 é... Para quem está com o computador, fica até fácil, que ele já analisou aqui, né? No caso, vocês não estavam com o computador, mas eu tenho certeza que isso aqui não é problema para vocês, né? Que eu falei que 200, né? Com Z, que em alguns casos, né, é um S entre dois S's, entre duas vogais sem som de Z. Aqui não é o caso. 60 é com dois S's, eu acredito que todos tenham acertado isso aqui. Métodos como isolamento social, nós estamos nos referindo ao que? A quarentena, né? Quarentena indica o que? Um adjetivo numeral, um artigo numeral, um substantivo coletivo, todos estão corretos ou nenhuma está correta? Então, o substantivo coletivo, né? O que está mais indicando assim, porque, conforme eu já falei lá na explicação para vocês, é como se referisse ao número 40. É igual dúzia, 12 é uma dúzia. É igual lá em cima estava... Tinha alguma coisa aqui em cima que agora no momento eu não tô lembrado, né? Então, quem aqui nessas aqui tiver marcado alternativa A, 4, alternativa 5, B, alternativa 6, C está correto. Essa prova foi muito, muito fácil, eu espero que todos tenham saído bem, tá ok? E vamos para a próxima, né?